esse mês, com essas diversas oportunidades no nosso mercado, acabei investindo tudo em fundos imobiliários. Com a taxa da Selic aumentando, cada vez os fundos imobiliários vêm caindo mais. Então aproveitei esse momento para fazer mais aportes ainda. Bom, hoje eu vou estar mostrando como escolher esses fundos, quais fundos são, e vou estar compartilhando com vocês as estratégias que eu tomei para comprar eles. E como dizia Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então fica até o final aí para você entender por completo qual a lógica dos meus investimentos neste mês. Eu tenho certeza que quem ficar até o final vai aprender bastante comigo e eu vou estar ensinando bastante coisa para vocês e espero que vocês gostem bastante. Bom, para quem não conhece os fundos imobiliários ou FIIs, como também são conhecidos, eles são como os condomínios dos investidores. Você compra uma cota de algum fundo e esse fundo ele aluga, por exemplo, galpões logísticos para outras lojas, como por exemplo o Mercado Livre, a Amazon, Electrolux, enfim, para diversas lojas como galpões logísticos, tem também os fundos de papel, Mas enfim, você compra as cotas com o aluguel do Mercado Livre, por exemplo, eles pagam esse aluguel e você recebe por esse aluguel dependente de quantas cotas você tem. E o grande atrativo dos fundos imobiliários é que eles pagam todo mês. Eles têm uma renda passiva aí muito boa com os dividendos distribuídos para os cotistas. E o bom é que eles possuem isenção de imposto de renda, por enquanto, se você for pessoa física também, se for pessoa jurídica, aí você tem que pagar o imposto, mas a maioria é física, então não há imposto de renda, por enquanto. Não sabemos até então se vai ter ou não, porque esse governo é tudo maluco, então do nada pode acontecer alguma coisa aí imprevista e eles acabar colocando imposto de renda sobre os dividendos. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então vou dar um exemplo aqui, Imagine que você compra 100 cotas de qualquer fundo aleatório aí, que paga R$ 1,20 por cota mensalmente. Esse seria o dividendo dele. Então isso significa uma renda passiva de R$ 120 por mês, direto na sua conta sem descontar imposto. Bom, e por que eu comprei tudo fundos imobiliários deste mês? Bom, a principal motivação, foi a renda passiva. Os fundos imobiliários, você pode criar uma fonte de renda variável muito boa e muito consistente, E ela acaba sendo bastante previsível, porque eles anunciam antes quantos que eles vão pagar de dividendos no próximo mês. E também porque não precisa ficar vendendo muitos ativos, Ou apostar na valorização do preço dos mesmos, porque o fundo imobiliário realmente não cresce tanto a valorização, Por isso que você deve pegar eles com um preço abaixo do PVP de 1, Ou seja, mais descontado, porque como eles não sobem tanto de valorização por eles distribuírem 95% dos dividendos, então geralmente nos fundos imobiliários a gente prefere por causa dos dividendos recebidos mensalmente. Bom, e com essa alta queda do IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários do Brasil, que está atrelado principalmente à alta do dólar no Brasil e também à alta da Selic, que teve a reunião do Copom, se eu não me engano, há 3 dias atrás, que aumentaram 1 ponto na taxa Selic, ou seja, de 11,25% foi para 12,25% a nossa taxa de juros do Brasil. Estão tentando regular aí no Banco Central os gastos do governo, Mas enfim, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, deixem nos comentários para me saber que eu posso estar comentando para vocês sobre a alta da Selic, de novo, e desse negócio do governo que está gastando muito. Bom, e com isso apareceu diversas oportunidades no nosso mercado brasileiro, E um detalhe importante, que as oportunidades que apareceram são de empresas de ancoragem. Ancoragem seria aquelas empresas, para quem não sabe, empresas que possuem retrospecto bom, bem positivo nos últimos anos, com bons lucros, bons pagamentos de dividendos, pagamentos regulares, com aumento de dividendos, e é claro, possuindo bastante liquidez de mercado. Os fundos imobiliários de ancoragem é como se fossem as empresas perenes no caso das ações, São dois sinônimos, vamos dizer. E tem vídeo aqui no canal, falando das empresas perenes. Se você não viu o vídeo, vou deixar no card aqui agora. Então acesse lá que tá muito top. Bom, e outra razão é que os fundos imobiliários, eles fornecem uma simples e acessível forma de você investir neles, E também de investir em imóveis sem ter aquela dor de cabeça, Ou investir muito dinheiro. Enfim, o fundo imobiliário ele veio para isso, para facilitar a nossa compra dos imóveis. Bom, e partindo agora para os fundos que eu comprei, O principal desse mês que eu comprei foi o HSLG11. Eu ainda não comprei o HGLG11 porque eu vou tentar esperar ele cair de preço. Infelizmente ele veio a R$142, mas eu não consegui pegar porque eu não tinha dinheiro para aportar ainda, Mas infelizmente não deu para aportar 142, agora ele subiu mais de 150, Mas enfim, talvez ele venha abaixo de 150 e aí eu continue comprando,
mas por enquanto não comprei HGLG e comprei também MXRF11. O HSLG11 ele é focado principalmente na aquisição e gestão de imóveis logísticos, né? E o MXRF11 é um fundo que investe em ativos financeiros, com lastro imobiliário e ativos imobiliários, que é o fundo de papel. Isso me deu então uma exposição maior a setores de imobiliários variados, né? E também de setores de ancoragem, que esses três fundos são considerados de ancoragem. E daqui a pouquinho fica aí no vídeo, né, que eu vou estar lendo o RI do HSLG11 com vocês. Bom, a minha análise, né, foi que eu olhei primeiramente os setores que mais me atraíam, né, que é o dos galpões imobiliários, realmente é o que mais me atrai atualmente. Galpões logísticos, né, tem sido destaque ultimamente também, e eles são impulsionados ainda mais pelo crescimento do e-commerce, né, que vem cada vez mais crescendo, eles vão alugando mais galpões, como lojas como a Amazon, por exemplo. Bom, vamos partir agora para o RI, né? Eu vou estar lendo do HSLG11, porque no último vídeo de aportes meu, eu analisei do HGLG11. Se vocês não viram esse vídeo, vou estar deixando aqui no card também, vai lá ver, que eu comprei HGLG11 de novo, né? Que estava num ótimo preço, ainda está, né? Bom, mas hoje eu vou ler do HSLG11, então bora lá. Bom, né, primeiramente vamos ver aqui, né, o PVP, que está ótimo, 0,72. Para o fundo de ancoragem isso é extremamente importante, né? Você está pagando muito barato para ter a empresa. O dividend yield dele é de quase 12%, isso é incrível. Literalmente incrível, né? Um ótimo dividend yield, né? Se você vir descendo mais aqui, né? A vacância dele é 0%. 0% para um fundo imobiliário. Isso é absurdo também. Bom, continuando, ele paga muito bem, né? 0,74 de rendimento para o fundo de 70 e poucos reais, né? 74,57, atualmente comprei a 75 e poucos, ou seja, baixou mais do que eu comprei, né? Mas enfim, paga regularmente, ó, se vocês forem ver, paga regularmente e um bom dividendo, né? Só vem crescendo, isso é muito importante. E descendo aqui, né? Mostra um pouco aqui, mas eu quero chegar até aqui, no relatório gerencial, que foi lançado dia 6/12. É só você clicar aqui no site do Investidor 10, clique em abrir, vai abrir um documento aqui, né? Tá carregando, ocorreu um erro. Ok. Bom, não tá entrando no site do Investidor 10, então vamos entrar aqui no site do Fundamentos, que é um site extremamente importante também para você que é investidor, né? Você coloca aqui HSLG11, que é o fundo que a gente quer ler. Aqui tem como ler os fundos tem como ler RI das ações também, né? Você vem aqui, clica em pesquisar documentos, relatório gerencial. Aqui que foi entregue dia 6/12, o mesmo que está aqui, né? 6/12. Que mostra os resultados de novembro. Então, entrando aqui, né, a gente pode ver HSLG, novembro de 2024, relatório gerencial. Bora ler então. Bom, aqui fala o objetivo do fundo, né, que eu já disse para vocês, então não vou entrar muito em detalhes. Aqui não interessa muito pra gente. A partir daqui já começa a melhorar. Aqui mostra a liquidez, tanto de cotas, cotistas, enfim. Os destaques do portfólio, né. 100% dos ativos a um raio máximo de 30 km da capital mais próximo, ou seja, isso é muito bom pra gente, né? Porque 100% dos ativos são 100% dos galpões. Eles estão perto das capitais, por exemplo, perto da capital de São Paulo, perto da capital do Rio de Janeiro. Os galpões são sempre concentrados próximo da capital. Isso é muito importante, que fica mais fácil de serem alugados. Outro aqui é o controle, fundo imobiliário com posição majoritária em 100% dos ativos do portfólio. Ou seja, ele é dono de 100% dos ativos. Tem alguns fundos aí, né, que vendem parte dos ativos para outras empresas. E tem uma área bruta alocável, né, que é o ABL, área bruta alocável, de 548,7 mil metros quadrados. É muita coisa. E a outra aqui, né, a área de engenharia dedicada aos ativos mais diligência e custos aos cotistas. Bom, o comentário do gestor aqui, né, é muito importante, porque ele diz, né, do cenário macroeconômico que o Brasil enfrenta hoje, né, que é um mercado aparentemente em conflito entre as políticas monetárias e fiscais. Para quem não conhece ou não sabe, né, a gente tem as políticas fiscais, que é o governo que comanda, e as políticas monetárias, que é o Banco Central que comanda. Ou seja, tem meio que um conflito entre um e outro, né, que o Banco Central fala, governo, você tem que parar de gastar. Só que o governo não para de gastar e aumenta imposto e taxa de outros. Então tá meio que rebalanceando aí, tá uma briga entre aspas entre os dois. O Banco Central tenta subir a taxa para controlar a inflação, enfim, isso vai dando um ciclo infinito aí, que, como eu disse, se vocês quiserem um vídeo desse, pode deixar aí nos comentários que eu falo para vocês. Mas continuando aqui, né? Enquanto o Banco Central ele adota uma postura restritiva para conter a inflação, como eu disse, com previsões, segundo o boletim, de alta da Selic para além de 13% em 2025, o governo mantém uma política fiscal expansionista, ou seja, de muitos gastos,
Em outras palavras, o país parece estar pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Ou seja, gasta, aumenta Selic, gasta, aumenta Selic. Tá tensa a situação do Brasil. Enquanto o Banco Central ele enfrenta o desafio de levar a inflação à meta de 3%, diante das pressões inflacionárias persistentes no Brasil por causa do governo, enquanto a política fiscal busca entender múltiplos objetivos que a curto prazo dificultam o ajuste inflacionário e vem provocando uma abertura na curva de juros de mercado ainda mais acentuada diante das atuais incertezas. Então, no cenário base da HSI, o Copom elevará a Selic para 14% no ano de 2025. Eles do HSLG, né, acham que vai chegar a 14% em 2025. Eu não duvido, para mim vai até mais. Do jeito que tá indo aí, não sei, realmente não sei. Mas a minha previsão é que fique acima de 14% ainda. Então, nesse caso, né, o real terá algum potencial de apreciação desde que o fiscal e o parafiscal não cancelem o impacto contracionista da política monetária. Esse cenário é consistente com a inflação entre 3,5% e 4% em 2026, com a convergência para 3% postergada para 2027. O PIB, consideradas as restrições, cresceria em média 2% no biênio 2005-2026. Ou seja, aqui eles estão falando, né, uma média do que eles acham que o mercado vai acontecer e o que está passando atualmente no Brasil. Isso aqui justifica o que eles vão fazer consecutivamente com o fundo. Bom, eles disseram aqui, né, que as obras do BTS Meli estão atualmente 10,1% concluídas. Tem as fotos no final do relatório, mas não vou mostrar, né, porque é diferente. Bom, mas elas estão sendo construídas aqui 10%, falta muita coisa ainda, né? 10% que ainda não é pouco para até o final. E passou a se refletir no resultado do caixa o reajuste do IPCA pelos últimos 12 meses no contrato bemol, no HSI Log de Manaus. Com isso, o valor médio do metro quadrado atual pago pela locatária passou a R$ 26,00, antes era R$ 24,8. Ou seja, aumentou o quanto vale um metro quadrado dessa área aqui de Manaus. Cabe ressaltar que se trata de um contrato atípico, muito bom para a gente investidor, com vencimento em setembro de 2038. É muito tempo aí para nós investirmos, em multa equivalente à totalidade dos aluguéis vencendo em caso de rescisão antecipada. Ou seja, se eles vierem a rescindir o contrato antes de 2038, eles têm que pagar todos os aluguéis próximos até 2038. Se eles rescindirem em 2030, eles têm que pagar aluguel dos próximos 8 anos. E além do contrato em Manaus, também houve reajuste pelo IPCA em 2 contratos do Galpão Logística Castelo, totalizando 16.330 metros quadrados, com o valor médio de metro quadrado no galpão passando a ser R$ 22,30, que antes era de R$ 22,10. Então, só aumento aí do preço, né, vai lucrar mais. Como eles disseram aqui, né, o portfólio do HSLG está com 100% de ocupação, ou seja, 0% de vacância, como mostrei antes, apresentando o valor médio do metro quadrado de alocação de R$ 25,10. E eles disseram aqui, né, que qualidade técnica dos galpões de 100% AAA, ou seja, que é AAA, que é bastante reconsiderável aí, os galpões, na hora que for alugar os galpões. E é claro, né, a localização dos ativos ajuda muito, como disseram aqui, e como eu disse antes, está perto das capitais. A distribuição do fundo, né, foi mantida em R$ 0,74 por cota, resultando no dividend yield sobre o valor de mercado da cota em 29/11 de 11% ao ano. O guidance da distribuição para o próximo mês é de valores entre 72 centavos e 76 centavos por cota. Ou seja, está entre esses dois aí, mas provavelmente vai ser 74 centavos de novo. É o que é bem previsível aí, né? Eu imagino que seja. Bom, e a partir de janeiro de 2025, né? Mesmo diante da performance operacional positiva do portfólio com 100% de ocupação, sem inadimplência e projeção de aumentos graduais na receita de locação, a gestora revisou o limite inferior para 0,65 centavos por cota. Ou seja, antes aqui era 0,72, no ano que vai passar a 0,65, né? Se deve principalmente aos problemas enfrentados no Brasil, devendo então reduzir a distribuição diante do atual cenário de alta volatilidade e desconto dos ativos, por causa da alta da Selic, influenciados principalmente por fatores sistêmicos do mercado de fundos imobiliários e de renda variável como um todo, que tem se mostrado sensível às incertezas macroeconômicas, como a expectativa de manutenção de juros elevados por um período mais prolongado, ou seja, é o que eu vim falando, né? Os juros só tendem a subir cada vez mais, o que afeta bastante os fundos imobiliários, as ações também, mas isso acaba acarretando na baixa distribuição de dividendos. Bom, meu objetivo aqui, né, é preservar o resultado excedente do fundo, com o intuito de restabelecer os patamares recentes de distribuição assim que houver uma reversão da tendência de curto prazo no mercado.
Destaque-se ainda também, né, que conforme regulamentação vigente, o fundo deverá distribuir semestralmente ao menos 95% do seu lucro em regime de caixa. Obrigado. Bom, se você descer mais aqui, né, tem a DRE do fundo, né, o tanto de receita no mês de novembro, foram 10 milhões, tudo em aluguel de imóveis, né, porque eles fazem isso, eles só recebem de aluguéis. Teve 1 milhão de despesas, né, que mostra tudo, cada uma aqui, né, taxa de administração, gestão, com resultado então de 9 milhões no mês. 50 milhões no segundo semestre de 2024 e mais de 100 milhões, deve estar provavelmente a 100 bilhões aqui, né, nesse ano de 2024. Um resultado extremamente bom, né, que dá um total, né, nesse mês de novembro, né, de 0,71 por cota. Só que como eles têm resultado acumulado aqui embaixo, né, de 0,87 centavos, eles pegaram mais 3 centavos aqui, né, para dar os 74 centavos, totalizando uns 0,84 centavos de resultado acumulado ainda. Ou seja, se o fundo não conseguir um tanto de dividendo por cada cota, eles pegam desse resultado acumulado aqui e meio que compõem para dar os 0,74 centavos. Por exemplo, igual fizeram aqui, né? Deu 0,71 centavos por cota, porém, como eles tinham receita de caixa ainda anteriormente guardada, eles pegaram esse 0,87, tiraram os 0,03 para dar os 0,74 centavos, o que sobrou 0,84 centavos para os próximos meses. Bom, o maior problema aqui do HSLG é aqui na receita contratada por locatário, que as Casas Bahia, né, como a gente sabe, não está passando por um momento bom, e ela representa quase 40% dos galpões logísticos que eles possuem. Ou seja, se ele não começar a não pagar, a Casa Bahia não pagar, acaba acarretando demais um problema no fundo, né, que não vai receber o principal locatário, então vai descer muito os seus lucros. Então esse é o principal medo desse fundo, a Casas Bahia. Mas aqui, né, tem bastante outros mercados, né, Mercado Livre, Bemal, Açaí, Mercado Açaí, enfim, isso tudo aqui são as empresas que estão situadas nos galpões. Tem bastante porcentagem de contratos atípicos, muito bom. Isso aqui são os raios. E a composição da carteira, né? A maioria imóveis ainda fixa bem pouco e outros fundos imobiliários são quase nada. Mas enfim, a maioria da receita, né, como eu disse, vem dos imóveis. Bom, visto o fundo aí, né, o RI foi muito bom o fundo, né? Não teve vacância nenhuma, ninguém saiu, né? Só aumentou os lucros aí. Como eu disse, como eu mostrei para vocês, o metro quadrado subiu em dois galpões, né? E como já dizia Peter Lynch, né? Invista em algo que você entende e confia. Por isso que você deve ler os RIs de toda a empresa, seja para vender, para comprar, ou se você vai manter ela ou não, né? Você sempre tem que estar lendo aí. Bom, né, como mostrei, eu considerei bastante o PVP abaixo de 1, né? Tá muito descontado, 0,72. E o dividend yield muito alto, né? Isso acarretou também para mim ler o RI, né, e para mim comprar o HSLG. Bom, um fundo, né, que paga cerca de 8% ao ano de dividend yield e tem PVP próximo de 1, sempre abaixo de 1, e com um bom fundamento a longo e médio prazo, é um exemplo do que eu busco para a minha carteira de fundos imobiliários. Bom, mas você também tem que ter cuidado ao comprar os fundos imobiliários, né? Não só HSLG11, né? Lembrando que não é recomendação de compra, tá, gente? Esse fundo aí que eu comprei, os fundos que eu disse, não é recomendação de compra, foi o que eu fiz. Você pode comprar outros fundos aí, você que manda. Eu estou aqui apenas mostrando para você de forma didática. Bom, e como eu disse, né, tem que ter cuidados ao investir, né? Como risco de vacância, o HSLG não apresenta. Se os imóveis do fundo ficarem desocupados, os rendimentos caem. Oscilações do mercado, né? Assim como as ações e o preço das cotas podem variar, como está variando hoje, dando oportunidades para a gente. E os riscos econômicos, né? Que são os juros altos e podem reduzir a atratividade dos fundos imobiliários, frente a outras opções. Como exemplo aqui, em 2024, esse ano que a gente se encontra, o aumento da Selic, né? Vimos muitos fundos imobiliários caírem de preço, mesmo com os bons fundamentos, como a HSLG 11 mostrou, a HGLG no último vídeo, mostrou, né, os fundamentos estão bons, porém continua caindo, isso não faz sentido, isso significa ineficiência de mercado. Então acompanhe meu canal aí, né, para você ser um ótimo investidor e não perder essas oportunidades do nosso mercado. Bom, né, tem uma frase que gosto muito também do Howard Marks, que ele diz o seguinte: os melhores ganhos, eles vêm de comprar quando os outros estão vendendo e vendendo quando os outros estão comprando. Bom, meus resultados então, né? Minha carteira de fundos imobiliários está gerando uma receita média de R$30 por mês.
Tá um pouco ainda, tá bem pouquinho, mas conforme eu vou comprando e reinvestindo meus dividendos, ela vai crescendo consecutivamente. Que é crucial para você ampliar ainda mais os seus ganhos, né? E também ampliando minha exposição a setores promissores da nossa bolsa e monitorando a saúde dos meus fundos. Então podemos concluir, né, que os fundos imobiliários têm sido uma das melhores decisões atualmente, né, visto que eles estão caindo muito. Além, é claro, né, da renda passiva, flexibilidade e a simplicidade desse investimento que são imbatíveis. Bom, e você, já investe em fundos imobiliários? Não investe ainda? Investe só em ações? Investe só em criptos? Compartilhe suas experiências aí nos comentários, né? E vamos trocar ideias, que eu gosto muito de responder vocês, que respondo direto aí, né? Se você gostou do vídeo, né, deixe seu like aí, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante aí. Já estamos quase 50 inscritos, muito importante pra mim. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos também, dos vídeos anteriores. Se vocês não viram, acessem o canal aí que tem muitos vídeos muito interessantes pra vocês. E é claro, né, lembre-se de ativar o sininho. Então, rapaziada, até a próxima. Bons investimentos pra vocês e acompanhe meu canal aí. Fui!